Vamos então abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu vou ler novamente esse versículo, porque esse versículo foi o versículo áureo, né? O texto áureo que norteou todo o estudo desses capítulos. Eu vou retomar aqui novamente para nossas considerações finais desse tema. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante como que Jesus diz essas palavras no exato momento em que ele estava indo cumprir efetivamente a sua obra de redenção. Isso é muito importante pensar, quando nós lemos um texto bíblico, nós pensarmos o texto dentro do contexto em que ele é dito. Porque quando nós pensamos qualquer texto da Bíblia, ignorando o contexto no qual ele é falado, a ocasião em que o texto foi proferido, ou mesmo ignorando a ocasião em que o texto foi posto, porque não necessariamente na Escritura o texto se encontra no momento da ocasião em que aconteceu, mas o escritor do livro pode colocar aquele texto que ocorreu num dado momento, no lugar onde ele quer colocar para gerar sentido naquilo que ele quer dizer, do ponto de vista da revelação. Mas é importante nós entendermos exatamente o texto que nós queremos entender dentro do seu contexto. E aqui, quando o Cristo ele estava num cenáculo, né, com seus discípulos, sobretudo aqui os mais íntimos, no caso os 12 apóstolos, incluindo Judas, a que Jesus já havia lavado os pés de todos eles, eles haviam comido a ceia, né, a ceia pascal, a ceia da Páscoa lá dos judeus, Êxodo capítulo 12. Esse foi o momento em que Cristo também instaurou o partir do pão enquanto um símbolo que haveria de prevalecer em toda a era cristã como uma proclamação e um anúncio da morte de Cristo até que ele viesse. Bem, e daqui agora ele vai seguir para o Calvário, ele vai cumprir a obra de redenção. Portanto, eu sei que esse discurso de Cristo, nos capítulos 14, 15, 16 e 17, eles estão intimamente relacionados à obra que ele vai realizar. Ele vai cumprir uma obra na cruz do Calvário, e, portanto, é como que ele explicasse o mistério da sua obra de redenção. É como que Cristo explicasse o porquê da sua obra de redenção. É como que Cristo explicasse que a obra de redenção não é um evento meramente, como eu posso colocar? Algo comum, algo corriqueiro, porque naquele tempo muitas pessoas eram martirizadas, eram mortas pelo Império Romano, acusadas de traição, ou acusadas de perturbação da ordem pública, enfim. Mas Cristo ele demonstra, por meio desse discurso, que a obra que ele haveria de efetuar, ou seja, a crucificação, que era algo tão comum que as pessoas vissem naquele tempo, na verdade era uma obra espiritual, era o cumprimento do propósito de Deus quanto à salvação do homem. Então, quando se ler esses capítulos, do 14 ao 17, Jesus explica o mistério da obra de redenção e, sobretudo, ele explica os motivos por que ele haveria de ser crucificado. E, nesse sentido, ele instaura um novo começo. Ele instaura um novo conceito. Porque, geralmente, o que nós ouvimos a vida toda? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não é isso, não? Amém. E é verdade. Inclusive, Paulo fala isso em Gálatas, capítulo 1, né? Versículo 4. Não, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4. Que, segundo o Evangelho, Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é uma verdade do Evangelho. Então, eu não estou negando isso. Estou dizendo que nós ouvimos apenas isso. E nós ouvimos, então, que basta que você creia no sacrifício de Cristo, no sentido de que você acredite no sacrifício de Cristo, que você está salvo. E se você não acreditar, você está o quê? Perdido. Isso nos foi falado e nós recebemos. E tem uma certa dose de verdade nessa segunda proposição. Quando eu falo tem uma certa dose de verdade, é porque nós devemos reconceituar o crer na morte de Cristo. É verdade que não há salvação sem a fé no sacrifício de Cristo.
Agora, resta não saber que fé é essa que a Escritura fala que se deve ter para que alguém seja salvo, não é? Entretanto, não nos foi dito exatamente que a obra de redenção, ela vem resolver um problema que está inato no homem, que está ontologicamente instaurado dentro do coração do homem. Ou seja, a pessoa passa a crer ou a acreditar no Evangelho, aceita o Evangelho, conforme a gente vê constantemente, simplesmente porque fala, não, se você não crer, você vai para o inferno, tem um fogo lá dentro. Se você crer, você vai para o céu. Então a pessoa, para escapar do fogo eterno, ela crê para poder ir para o céu, quer morar no céu. Quando eu morrer, eu vou para o céu, ela quer ir morar no céu. E não entende toda a dinâmica de queda e de salvação que toda a Escritura nos propõe e que aqui são nos reveladas desses capítulos de maneira muito peculiar. João 14, 15, 16 e 17. Então Cristo, ele começa dizendo nesses capítulos que a grande razão da sua obra, da sua vinda ao mundo, é exatamente, ele vem, ele se faz carne, se faz homem, para, a partir do homem, porque o homem que caiu, ele se faz homem, para agora garantir, ou construir, pavimentar, um caminho que leve este homem de volta a Deus. Ou seja, o homem precisa voltar-se a Deus, ou precisa voltar para Deus. Ele começa dizendo que a queda do homem foi um afastamento da criatura do seu Criador. Lógico, lá em Gênesis capítulo 3, Moisés vai usar a figura de uma árvore que não podia ser comida e que o homem então comeu, né? Mas aquela árvore, ela tem um sentido muito profundo que não raras vezes passa desapercebido. Ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, é a árvore que determina, simbolicamente, o momento em que o homem adquire essa consciência de si mesmo, essa consciência acerca de Deus, essa consciência acerca do mundo. É quando o homem adquire o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Lembra que quando o homem come desse fruto, o próprio Deus diz assim, o homem se tornou como um de nós, vírgula, conhecedor do bem e do mal. O que significa? Que antes desse momento, o homem não conhecia o bem e o mal. Então, o homem, ele é como se ao ser criado, ele fosse criado numa linha reta, num caminho sem alternativa, e ele fosse caminhando até que ele chegasse à árvore do conhecimento do bem e do mal, o que implica o momento em que a sua consciência se abre para o mundo e ele passa então a não ser mais guiado meramente por um instinto, né, natural, mas agora ele ganha o discernimento. Ele passa a discernir entre o bem e o mal, entre o homem e o seu semelhante, entre o homem e o seu Criador, que é Deus. E é neste momento que o homem tem que fazer a sua grande decisão. Estar diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, o homem vai comer desse fruto? Ou o homem vai comer da árvore da vida? Porque essa árvore implica este momento de discernimento. Agora, o homem vai se alimentar de qual das árvores? O se alimentar é algo muito interessante, porque logo quando você lê na sua Bíblia que o homem comeu do fruto, na sua Bíblia diz que o homem comeu, né? O verbo lá está transliterado e traduzido por comeu. Mas se você pegar a palavra, o verbo comer, ele se abre num tanto de possibilidades de interpretação ou de sentido, e um deles diz que aquele verbo pode implicar um alimento cotidiano, ou que o homem tomou daquela árvore para que aquele fruto se tornasse o seu pão de cada dia. Ele passou a se alimentar daquele fruto. E não que ele deu uma mordida, e por causa de uma mordida tudo isso aqui aconteceu. No sentido de que quando o homem abriu o seu discernimento, ao invés de agora ele canalizar essa capacidade de conhecimento para conhecer a Deus e viver por meio de Deus, uma vez que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então o homem, porque ele tem conhecimento, ou a capacidade de conhecer, ele poderia agora alimentar-se da árvore da vida, diariamente, no sentido, viver por meio de Deus. Aquela árvore da vida é o próprio Cristo.
Lembra lá quando Jesus fala, eu sou o pão da vida? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna? Não é o que aconteceria com o homem se ele comesse da árvore da vida? Sim ou não? Então aquela árvore está representando a Cristo, de modo que, como Jesus disse em João capítulo 6, versículo 57, ele fala, assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, ou se alimentar novamente, por mim viverá. Jesus está dizendo, o homem foi criado para viver por meio de Deus, e nenhum símbolo é melhor para demonstrar essa dependência e esse viver por meio de, do que o ato de comer. O alimento não é que nos dá substância. Nós não somos, humanamente falando, biologicamente falando, organicamente falando, aquilo que nós comemos. Se você se alimenta bem, você vai ter um corpo saudável. Se você não se alimenta bem, você vai ter um corpo frágil. Não é assim? Então, a questão do comer implica exatamente esse viver por meio de. Quando o homem ele se dá conta de que ele é um ser no mundo, um indivíduo, em relação ao outro, ao mundo, a Deus, ele passa a viver por meio do conhecimento. Viver por meio do conhecimento significa que você se garante. É como se o homem olhasse para si, se visse superior a toda a criação, visse abaixo dele uma criação infra-humana, e agora ele passa a se considerar tal que ele fala, não, eu posso viver pela minha própria habilidade, pela minha própria capacidade. Deus fala isso por intermédio do profeta Jeremias, no capítulo 17, quando ele diz, maldito é o homem que confia no homem. Em contraponto, ele diz, bendito é o homem que confia no Senhor. Veja que bênção e maldição estar em confiar ou não confiar em Deus. Se maldito é o homem que confia no homem, e se bendito é o homem que confia no Senhor, bênção e maldição já estão desde o Éden ali representadas naquelas duas árvores. A bênção e a maldição representadas na árvore do conhecimento, se o homem passar a viver por si mesmo, por meio do seu conhecimento, por meio da sua capacidade, para a sua autoprojeção, para a sua autossatisfação. Se o homem começa a viver a partir de si mesmo e para si mesmo, o resultado vai ser o quê? A maldição. Por isso que a entrada do pecado do mundo traz a maldição. E a descrição profética e poética de Jeremias nos faz perceber exatamente o caos no qual o homem entrou. Quando diz, maldito homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força, e que aparta o seu coração do Senhor. Então essa árvore do conhecimento do bem e do mal, é exatamente essas atitudes do homem. Ou melhor, o comer desta árvore, ou viver por meio desse fruto, é algo que o homem carrega em toda a sua história. Não é algo que está lá em Moisés, ou que está lá em Adão, e que passou. Até tem pessoas, já ouvi isso dezenas de vezes, e falam assim, rapaz, é o seguinte, no dia que eu chegar na eternidade, que eu me encontrar com Eva, Eva vai se ver comigo, porque Eva faz uma bobagem lá no início, e nós estamos pagando o pato até hoje aqui, ó, como se porventura fosse assim mesmo. Já pensou? A Eva comeu um abacate lá há 6.000 anos, e nós estamos com caganeira até os dias de hoje. Não, mas seria mais ou menos isso. Vocês desculpem a palavra caganeira, mas na minha infância a gente falava caganeira, não diarreia. Né? Mas é um fato. A pessoa comeu lá atrás uma fruta estragada, e daqui para frente está todo mundo com problema, e ninguém sara, e tende a piorar. Né? Tende a piorar. Mas não, a questão é que todos os homens, todos, eles se deparam com essa mesma árvore, porque essa árvore é apenas para demonstrar que o homem, ele nasce no estágio de inconsciência. Quando você nasceu, você lembra, primeiro de nascido? Você tinha consciência do bem, do mal, os discernimentos de tudo, do certo, do errado, de Deus, do demônio. Não, tinha? Não tinha. Mas aí um momento, quando esse discernimento se abre, e ele não se abre do dia para a noite, esse discernimento, ele vai pouco a pouco se despertando, e é na medida em que ele se desperta,
pouco a pouco, quase que imperceptivelmente, é que nós também vamos nos posicionando pouco a pouco, também com muita, sem perceber, já vamos nos posicionando e tomando, geralmente, o caminho da autossuficiência. Mesmo aqueles que são criados, como dizem, né, no Evangelho. Isso é um problema, porque eu não me refiro ao Evangelho, que é Cristo. Eu me refiro mesmo sendo criado numa religião chamada evangélica. Porque as religiões, todas elas, embora tragam o nome de Deus ou o nome de Cristo, na maioria delas prega a autossuficiência humana. Mesmo aqueles que querem construir um caminho para Deus com as suas próprias mãos e não querem o caminho proposto pelo próprio Deus. Bem, de todo modo, Jeremias vai dizendo que este homem, ele será como o arbusto seco no deserto. Aí nós temos que parar um pouco, pensar a figura, e explorar ao máximo essa figura que Jeremias está usando. Você tem que pensar num arbusto, e é um arbusto seco, e ele está no deserto. Então você imagina isso. Ele está mostrando a condição de quê? Da alma humana. O homem no seu coração. Ele será como um arbusto seco no deserto e não perceberá quando virá o bem. Ele vai habitar numa terra salgada, numa terra inóspita, numa terra inabitável. Ou seja, é uma pessoa totalmente destituída de Deus, destituída de paz, destituída de alegria, destituída de fruto, destituída de todo o bem que possa imaginar. Porque diz assim, e não perceberá quando vier o bem. Ou seja, o bem ainda vem para essa criatura, mas ele não percebe em razão da sua ignorância. Em contrapartida, ele diz que o homem bem-aventurado, o homem feliz, é o homem que confia no Senhor. E aí, a partir de então, a Escritura está nos apontando o que é o caminho da salvação e o que é o caminho da queda. Nós temos que perceber essas duas coisas. E que o homem, na sua totalidade, ele se afastou de Deus. Todos os homens, desde o primeiro, e tantos quantos vieram, e nós, tomando a mesma atitude, a mesma posição, dando a Deus a mesma resposta. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Romanos, capítulo 3, e veja essa descrição aqui, ó. Capítulo 3, versículo 10. Vamos ler o versículo 9 em diante. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Isso é Paulo perguntando se porventura os judeus tinham alguma vantagem, no caso, sobre os gentios. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. E olha a descrição que ele faz de todos os homens. Capítulo 3, versículo 10 agora de Romanos. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Veja, ele não está dizendo que não há quem possa buscar a Deus. Nós temos que tomar cuidado com a leitura que foi feita por nós e nós acabamos adotando. Aqui ele não fala de impossibilidades. Aqui Paulo está falando de condição. Ou seja, ao olhar para a humanidade, como é que ele pode descrevê-la? Ele fala, não há quem entenda. E na verdade, isso não deixa de ser uma reprovação. Ou seja, vocês deveriam entender. Deveriam compreender. Não há quem busque a Deus. Não que o homem seja impossibilitado de buscar a Deus. E nós temos vários motivos para poder dizer isso. Eu sei que muitos vão discordar, mas você pode pegar, por exemplo, Atos capítulo 17, versículo 25 e 26, quando Paulo ele fala que Deus criou toda a raça humana
para habitar sobre a terra e para buscar a Deus. Então, o buscar a Deus é próprio do homem. Deus já colocou isso no coração do homem. Por isso, no livro de Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que significa isso? Esse desejo por vida eterna, esse desejo de viver eternamente, de buscar a Deus. Então, quando diz que não há quem busque a Deus, e Paulo diz que todos os homens foram criados para buscar a Deus, então está dizendo exatamente que, embora o homem tenha sido criado para esse fim, o homem se desviou dessa obra original que Deus fez, desse propósito original. Então, continuando, diz: não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a descrição da condição humana. Ou seja, por causa da queda, os homens se extraviaram. Os homens assumiram para si esse caminho da maldição, cuja consequência é o quê? O salário do pecado e a morte. Toda a consequência que nós vivemos hoje, todos esses males são procedentes e provenientes da condição do homem em relação a Deus. Aí vem Cristo, ele fala: olha, vocês se afastaram do Criador. Esse afastamento, eu insisto. Por que eu insisto nesse afastamento? Em explicar esse afastamento pela 10ª, 20ª, 30ª vez, e vou continuar. Porque os nossos conceitos ainda estão voltados para coisas. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Nós ainda costumamos ver todas as realidades humanas como sendo coisas. Por exemplo, uma pessoa que por algum motivo se afastou da localidade onde ele frequenta. Todo mundo pensa que ele está o quê? Desviado. Porque as pessoas entendem que estar com Cristo ou afastado dele depende de uma questão geográfica. Ou seja, sempre conferem a espiritualidade a um lugar físico. Vocês entendem o que eu estou falando? Ao passo que dentro do lugar físico pode haver centenas de pessoas afastadas de Deus. Veja que eu não estou aqui relativizando a necessidade do congregar, não é isso. Eu estou corrigindo um grande erro. Porque as pessoas pensam: não, desde que eu esteja ali dentro da congregação, cumprindo com aquelas exigências, então eu estou bem com Deus. Elas se sentem satisfeitas e adequadas porque elas congregam, frequentam um lugar físico onde oram, onde cantam, onde levam uma oferta, onde tem uma certa comunhão. Mas isso não é garantia alguma, e nem se pode dizer que alguém se afastou de Deus por causa de uma congregação, até porque o afastamento de Deus não está para a congregação. Que igreja era a que Lúcifer reunia, que o congregava? Qual era a denominação que ele deixou de ir para se tornar um desviado? Tem igreja? E qual foi a igreja que Adão deixou de ir para se tornar um desviado? Então, eu estou tentando recuperar com os irmãos essa ideia de que o afastamento é algo do coração, da consciência, é da alma. E não há, talvez, melhor figura para ilustrar isso do que a parábola do filho pródigo, que demonstra claramente, e Jesus falou aquela parábola no exato contexto em que falava acerca da sua missão de salvar o homem que se perdeu. Então, a parábola do filho perdido deve ser lida em conexão ao contexto da queda. Porque Jesus está explicando que ele veio salvar aquele que se perdeu. E ele fala, portanto, que esse filho que habitava a casa do pai, morava com o pai, tinha o cuidado do pai, e diz bem claramente a parábola, né? O filho mais moço, para indicar exatamente esse momento em que a criança se desperta para si
e começa a buscar a sua autonomia. E aí começa a gerar uma consciência anti-pai, ante a casa do pai, a ponto de gerar uma ojeriza dentro dele e de ele desejar profundamente viver por si mesmo e para si mesmo. E esse afastamento que eu me refiro, que é no coração e na consciência, é demonstrado na parábola como sendo o filho indo habitar uma terra distante. E para que ninguém pense que essa terra distante seja uma questão geográfica, a segunda parte da parábola vai mostrar o segundo filho, o filho mais velho, que na parábola representa os judeus, demonstrando como que eles estavam não somente na casa do pai, sem nunca ter saído daquela casa geograficamente falando, como ele estava trabalhando ativamente na lavoura do pai. Porém, ele estava tão distante do pai quanto aquele filho que habitava uma terra distante. Ambos estavam distantes. No caso material da parábola, o filho mais moço numa terra distante. E esse filho mais velho, embora dentro da casa, materialmente falando na parábola, ele estava distante no coração. Mas como a parábola não é material nem para mim nem para você, mas ela representa algo para mim e para você, ambos os filhos estavam distantes. Essa distância se dá no coração. E essa questão nos leva a profundas conclusões lógicas, óbvias, porque, infelizmente, as doutrinas todas, se você errar uma doutrina, todas as demais vão errando, em maior ou menor medida. Seria mais ou menos como se você fosse traçar uma linha reta, e essa linha é bem longa, né? E você, a cada 100 metros, você afastasse um pouquinho para cá, que seja um meio milímetro. Aí só que, não dá nada, não dá nem para ver. Dá para ver? Mas, na medida que você vai avançando, de meio em meio, daqui a pouco, você vai ver a distância que você já está. Assim são as doutrinas. Você erra no princípio um dado, aquele dado vai refletir, lá na frente você vai ver a distância que você vai chegar, que você vai estar do alvo. Então, quando fala dessa dependência, nós temos que compreender que o homem, ele foi criado em Deus. Em Deus. Você pode não ver esse fato. Você pode não ver. Mas é um fato que não tem como você negar, uma vez que se existe um Deus, e esse Deus não somente é soberano, mas ele transcende a todas as coisas, o que nós chamamos na teologia de onipresença de Deus, então todas as coisas devem estar nele. E Paulo fala isso, dizendo que todos nós não somente estamos em Deus, mas nós nos movemos em Deus, nós vivemos em Deus. Então Deus, eu estou nele e necessariamente ele está em mim. Ele é minha vida, ele é a minha respiração, ele é o meu tudo. Tudo que eu tenho procede dele. Ele gerou, ele sustenta, ele alimenta. E isso nos leva, então, a compreender a necessidade que temos de uma dependência profunda. Essa dependência, ela se revela de várias maneiras. A partir do momento que eu compreendo que tudo está em Deus, que eu estou em Deus, que o meu próximo está em Deus, então agora esse conhecimento vai se manifestar em forma de gratidão. Porque se eu já não confio em mim mesmo, na minha habilidade, na minha capacidade, mas eu sei que tudo procede de Deus, então eu vou fazer como o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, em tudo dai graças. Você vai ser uma pessoa grata, grata a Deus, pelo alimento de cada dia. Você vai ser uma pessoa grata a Deus pelo ar que você respira. Você vai ser uma pessoa grata a Deus a cada manhã que você acordar vivo e ver o sol ou ver a chuva e você poder respirar, comer um pãozinho francês, um cafezinho preto, o almoço, os filhos, a esposa, os amigos, a igreja. Você vai ser uma pessoa grata. E quando você se torna uma pessoa grata para com Deus, você se torna uma pessoa solidária para com o seu próximo. Não há como você ser uma pessoa extremamente grata
por ter recebido tudo de Deus e não ser uma pessoa solidária, uma pessoa que compartilha. Só não compartilha aquele que pensa ser o dono de tudo. Ele fala, não, eu trabalho feito um condenado, dou um duro danado, aí vem esse vagabundo, eu tenho que compartilhar com esse vagabundo. Porque ele se entende que ele produziu e que é dele aquilo. Mas se ele entende que tudo é de Deus e que o outro também é de Deus, então essa gratidão nos faz pessoas melhores, pessoas solidárias, pessoas generosas. Ou seja, essa ideia de dependência modifica toda a nossa história, toda a nossa vida. Então, quando Cristo vem, ele fala, o homem, ele saiu da casa do Pai. Por isso ele vai usar a linguagem, dizendo, vou preparar-vos um lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A obra de redenção de Cristo é exatamente proporcionar esse retorno do homem. Como que ele dissesse, eu vim levá-los de volta para casa. Eu vim aqui resgatar. É só você dialogar a parábola do filho pródigo com a parábola da ovelha perdida, que está no mesmo capítulo 15 de Lucas. Na parábola do filho pródigo, o filho, ele caindo em si, ele retorna à casa do pai, o que implica que há uma iluminação. Caindo em si implica que o homem, ele acordou para a verdade, ele se despertou para o fato de que ele errou, e agora ele é atraído por essa verdade, ele retorna. Com a parábola da ovelha perdida, é dito que o pastor vai buscar aquela ovelha perdida. Então Jesus vem, ele se faz homem. E não havia outra maneira de Deus salvar o homem, senão por meio da encarnação do Filho. E aí tudo passa a ganhar sentido. Não é um mero capricho ou uma mera doutrina. Hoje em dia eu quero ser bastante honesto com todos vocês, muito honesto. Eu fico olhando as pessoas comentando. Hoje mesmo estava olhando o povo falando sobre salvação, imputação da justiça, e eu olhando, e o dia todo falam, e eu falo, Senhor, não vão chegar a lugar nenhum. Por mais que tenha sempre uma pessoa mais certa que a outra, do ponto de vista da compreensão da doutrina, mas é uma discussão tão tola que não pode promover mudança na vida de ninguém, porque tudo que se quer provar é que a justiça de Deus é imputada gratuitamente ao homem. Isso é uma verdade paulina, é uma verdade bíblica. Mas o olhar de Paulo é um olhar judicial. O que significa isso, pastor? É que para que o homem pudesse experimentar essa salvação, primeiramente, alguém tem que pagar a conta dele. É uma conta, uma dívida. E Cristo vem, portanto, morrer no lugar do homem. Essa morte confere ao homem o quê? Perdão. Ora, se você está perdoado, você tem culpa. Está perdoado. Se você não tem culpa, você é justo. Isso é justificação. Agora eu pergunto, e agora você está salvo? Teoricamente sim, porque se você está perdoado. O problema é que esta é apenas a base para que você, que estava caindo, pare de cair. Opa, calma, agora tem que voltar. Você agora tem que deixar de ser um pecador em natureza. A sua consciência tem que ser modificada. Não é assim simplesmente, está imputado e está tudo certo. O que tem pessoas se tornando cada dia mais negligentes por causa da má compreensão da doutrina da justificação pela fé. Não, eu estou justificado pela fé, já está salvo. Agora, eu sou uma pessoa negligente. Eu me torno pior depois que fico salvo. Por quê que eu me torno pior? Deve ter alguma coisa errada. Não com a doutrina, mas na minha percepção da doutrina. Eu tenho que compreender que todos os aspectos da morte de Cristo, judiciais, eles não ocorreram em mim, ocorreram em Cristo. E agora, em Cristo, eu tenho direito a todas aquelas bênçãos que nele foram operadas. Mas a salvação e o processo de salvação implica união do homem com Cristo. Por que será? Deus não é bobo, gente. Deus não é bobo. Jesus não é bobo. O Espírito Santo não é bobo.
Por que será que Jesus fala assim, bem, já morri na cruz, agora vocês vão sair em todo o mundo pregando o Evangelho? De sorte que todo aquele que crer e for batizado, será salvo. Eu sei que logo vão aparecer as pessoas discutindo, aí esse batizado, ele tem que ser batizado mesmo, se não for, não é salvo? Esse é o grande problema que eu estou tentando desconstruir há algum tempo, e está me faltando até linguagem para tentar desconstruir essa ideia. É que o batismo apresentado por Cristo, embora prático, você vai lá no rio, numa piscina, sei lá, aquilo lá é apenas uma representação, dizendo, a pessoa que crer no Evangelho, esse crer não é um mero acreditar. Esse crer é tomar para si esta mensagem. O batismo, Paulo vai dizer, é união da pessoa que creu no próprio Cristo, em sua morte e na sua ressurreição. Ou seja, o Evangelho propõe que você se una a Cristo e, portanto, você agora vai ter as mesmas experiências de morte e de ressurreição pelas quais Cristo passou. Ou seja, não há Evangelho sem união. Evangelho não é adesão a uma fé professa. O Evangelho é união, espírito, alma, na mensagem, é receber aquela mensagem para si, e agora se você é unido a Cristo na sua morte, e é unido a Cristo na sua ressurreição, você vai ser organicamente trabalhado por todas as bênçãos que Cristo realizou mediante a sua morte. Quando ele fala, eu vou preparar para vocês um lugar na casa do Pai, ele está dizendo, eu vou levar vocês de volta. Esse caminho de volta consiste num caminho que se constrói ao longo de toda a nossa vida. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, não é um caminho para ser acreditado meramente. Vou tornar a trazer o exemplo que eu sempre trago. Imagine que o irmão Ademar vai fazer uma viagem para o Acre. Aí ele pega um mapa das rodovias do Brasil e vai estudar. Ele nunca foi ao Acre. Então ele tem que estudar quais são as cidades pelas quais ele vai passar, quantos quilômetros ele vai gastar até a cidade tal, para que ele possa ter um controle do abastecimento do carro dele, onde ele vai dormir, não é isso? Vai conhecendo. Então eu vou gastar tantas horas, porque são tantos quilômetros. Então no primeiro dia eu vou rodar 600 quilômetros, vou pousar na cidade tal. No dia seguinte eu vou fazer assim. Digamos que ele estude esse mapa todo. Ele já estudou tanto que ele já decorou esse mapa. Ele já sabe quantos quilômetros daqui até tal cidade, sabe tudo sobre aquela estrada. Mas se ele nunca pegar o carro dele e se pôr na estrada e ir, ele vai chegar lá? Mas ele sabe tudo. Ele acredita que a estrada está certa. Ele explica para as pessoas a estrada. Ele corrige as pessoas dizendo, essa estrada que você está falando, não vai não. A estrada que vai para o Acre é esta. Ele se torna um grande... teólogo seria de teologia, mas ele é de estrada. O que você é? Ele se torna um perito, né? Na estrada para o Acre. Aí ele pode até discutir o dia inteiro na praça. Aparece alguém na praça dizendo que o Acre você tem que sair do Distrito Federal na direção do sul. Está lá pregando, convicto. E tem muita gente seguindo aquela pessoa. Aí ele chega e fala, não, está tudo errado. Em nome de Jesus. O Acre fica no norte e não no sul do país. Ele está certo ou está errado? Só que ele nunca pega a estrada. Ele vai chegar lá? Que tolice é essa, gente? Jesus disse, eu sou o caminho. Senhor, caminho de quê? Para onde? Ele fala, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O Pai é o lugar, o Pai é o destino, o Pai é o alvo, o Pai é o fim. Ora, e se o homem tem que ir ao Pai, é porque ele um dia se afastou do Pai. Esse afastamento é o pecado. Por isso que a palavra pecado em grego é hamartia, errar o alvo. Então, quando o homem começa a proceder e a projetar sua vida numa perspectiva que não é em direção a Deus, e quando eu me refiro a Deus, eu me refiro ao amor que se manifesta
todas as criaturas de Deus, ao homem por ele criado, a si mesmo, ao mundo que você vive, porque não se tem amor a Deus simplesmente, né? Mas esse amor se manifesta em relação ao outro. Então, a pessoa está a errar o alvo. Nós vimos lá no capítulo 15 de João, quando fala sobre a videira, os ramos e os frutos. E nós vimos que esses frutos é o amor. Está em João capítulo 15. Quando o homem ama, exerce o amor, exercita o amor, esses são os frutos dos ramos que, estando ligado à videira, nela permanecem no seu coração e na sua consciência. E somente assim o homem encontra a sua plena satisfação. Então Jesus falou: eu sou o caminho. Esse caminho é para ser crido. Pastor, você disse agora há pouco que não é somente para crer. Eu falei, não é para ser acreditado. Igual aquele que pegou o mapa, decorou o mapa e passa a acreditar que aquela estrada está certa. Mas o crer, num conceito bíblico, nós vamos trabalhar isso todos os domingos. A partir de então, nós vamos trabalhar o evangelho puro de Jesus Cristo, dentro dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, e também das epístolas, de que essa fé do evangelho e no evangelho é a fé de Jesus. E a própria Escritura fala, a fé de Jesus. E essa fé não é um acreditar, ainda que inclua, lógico, tem que acreditar, né? Mas essa fé é um apropriar-se, é um tomar para si, é um receber para dentro de si. Se você crer em Cristo, você o recebe. Para os irmãos terem uma noção, eu não sei se vocês me entendem, né? Eu estou faltando alguma coisa, mas eu vou conseguir formatar uma linguagem adequada para me expressar. Mas vocês imaginem, Jesus fala, João fala, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creram no seu nome. Crer, portanto, é o mesmo que receber. Mas esse receber, se entende em João capítulo 6, é comer o pão. E esse comer o pão, que é comer a carne e o sangue de Cristo, o próprio capítulo 6 explica. Jesus fala, é você receber as minhas palavras e elas serem constituídas no seu entendimento e ser verdade para você, e ser a única verdade no seu coração, de modo a te controlar o teu ser. Mas isso foi transformado em quê? Num rito. Quem quer aceitar a Jesus, levanta a mão. Quem que não aceita? Eu aceito Jesus. Agora, você recebe para dentro as palavras dele? Faça um desafio. Você pode desafiar até você próprio. É possível que muitas palavras de Cristo você não aceita, não concorda. Você pode fazer, não, isso aí é muito bonito. Talvez a frase mais ouvida é essa, né? É muito bonito, muito bonita essas palavras. Agora, quem as toma para si, no sentido de falar assim, eu não tenho como fazer outra coisa senão cumprir tais palavras, porque eu não concebo dentro de mim nenhum caminho além desse. Então, esse crer no Cristo de Deus, ele é muito mais, ele é orgânico, muito mais do que meramente acreditar. Então, quando você crê nesse caminho, efetivamente, porque se Cristo é o único caminho, você deve crer. E esse crer implica esse seguir o caminho. Por isso que aquele que serve a Cristo é chamado de quê? Discípulo. Não é discípulo? O que é o discípulo? Não é aquele que segue? Jesus está seguindo numa direção, ele se fez homem, falou, agora eu vou como homem, eu vou voltar ao Pai. E vocês são convidados a virem comigo, nesse caminho, trilhando um caminho de redenção. Pastor, mas não é Jesus quem nos redime? Sim. Ele foi o primeiro homem que gerou na humanidade e na criação uma consciência crística no homem. Cristo de Deus gerou no homem uma consciência crística.
dando a possibilidade de que agora você, crendo, você receba esse Cristo, para que em você também seja gerada tal consciência crística, que a Bíblia chama, numa linguagem tão simples, fala: nós temos a mente de Cristo. Essa consciência. Então, quando Jesus fala que ele veio e ele é esse caminho de volta, ele fala agora, enquanto caminho eu conduzo, mas eu também sou a verdade. O que é a verdade? Quando você olha para Cristo e ele traduz exatamente aquilo que o Pai é. E esse conceito é fundamental. Esse entendimento é fundamental. Porque quando você lê a Escritura como um todo, você vai passar por vários momentos históricos, por várias civilizações, não vai? Você vai pegar lá de trás, em Adão, aí começa lá nos rudimentos da humanidade, pelos filhos de Israel, na história, ainda o tempo antigo em que os homens, né, não conheciam muito acerca de Deus e, portanto, eles podiam viver na medida que eles conheciam a Deus. Você vai vendo um tanto de mandamentos que foram dados, mandamentos que foram necessários para aquele tempo. Mas de repente vem Cristo e fala: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Ele está servindo aos mandamentos, foi dito aos antigos. Sim, eu porém vos digo. Senhor, você está mudando? Estou mudando. Nós estamos entrando agora numa nova era, numa era da realidade. Mas Jesus alterou os mandamentos? Alterou. Ele, foi dito olho por olho, dente por dente. Mas isso foi naquele tempo, ali foi necessário. Eu, porém, vos digo, ele altera o mandamento, dizendo: não resistais ao perverso. Agora você já tem condições de compreender um pouco mais acerca de Deus. Vamos avançar. Então, os judeus, quando viram Cristo, eles mataram a Cristo. Por que eles mataram a Cristo? Eles pegaram Cristo, Jesus de Nazaré, com a sua mensagem, com o seu viver, com a sua obra. Aí eles pegaram a Torá e os livros proféticos, ou o Antigo Testamento, e usaram como medida, como uma vara canônica, para medir a Cristo. Aí eles mediram a Cristo, né? Imagina naquele momento que falaram assim: olha, Jesus, estão aí fora um pessoal querendo receber o imposto seu. O senhor paga imposto? Como é que é? Aí Jesus fala assim: Pedro, vai lá, pesca um peixe, e na boca dele vai ter uma dracma, você traz para cá, ele traz. E agora? Jesus pega aquela moeda e fala assim: de quem é essa cara aqui? É de César. Então, dê a César. Mas o Senhor vai pagar imposto? Ora, quando nós lemos aqui, aí eles pegam a vara canônica para medir a Cristo. Aqui diz que o povo de Israel é um povo eleito. E como tal, é uma nação acima de todas as nações. E o próprio Deus mandou que Israel destruísse quantas nações tivesse à frente. Porque Deus fará de Israel uma nação assim. Então, olha a medida que eles usavam. A ideia veterotestamentária das batalhas, de uma terra literal, de um povo literal, para justificar que o Messias deve libertar o povo de Israel de todos os inimigos terrenos e glorificar a nação. E se o Messias paga imposto, ele está cedendo a César. Não pode ser o Messias. Está vendo como o Messias não encaixava na vara canônica, na medida canônica que eles tinham? Porque eles não entendiam que, embora Moisés tenha dado tantos mandamentos, tenha sido um homem fiel em toda a casa de Deus, Moisés não viu a Deus. E, portanto, ele não podia falar acerca de Deus de maneira real. Ele só podia falar na medida que ele conhecia, em sombras e figuras, no pequeno conhecimento. Quando Cristo vem, ele fala: eu sou a verdade. Ser a verdade significa: eu sou a expressão exata do Pai. Portanto, o nosso paradigma para saber quem é o Pai é o próprio Filho. Por isso que não há salvação sem conhecer o Pai. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Então, quando é que o homem é liberto do ego, das disputas, do pecado, da ganância?
das lutas, das batalhas, senão quando ele conhece o caráter de amor do Pai. Jesus é a verdade, quanto aquele que expressa, que manifesta o Pai. Então, trilhar esse caminho que leva-nos ao Pai é trilhar um caminho de conhecer o Pai por meio da verdade que é Jesus. Olhando para Jesus, conhecemos o Pai. E esse caminho nos leva de volta à vida, que é o próprio Cristo, que é o resultado final de nossa fé, a vida eterna. Amém?